pouquinho? Tô à disposição. 5, 4, 3, 2... Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha pro seu amigo. Isso ajuda muito o nosso crescimento. Hoje eu tô com um convidado muito especial. Ele é rabino, músico e profissional da circuncisão, chamado Mohel. Se tiver errado, você me corrige. Senhoras e senhores, Miha Gaberman. Tudo bem? Obrigado. Muito bom estar aqui com você e com teus espectadores. Para mim é um prazer ter você Obrigado. aqui. Eu tenho certeza que a gente vai falar de vários assuntos legais. Miha, antes da gente entrar nos assuntos específicos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para o pessoal poder te conhecer, né? Você também é músico, então conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá, tenho 40 anos, sou nascido no Rio de Janeiro, mas desde bebê já vim morar aqui em São Paulo. Tive formação rabínica fora do Brasil, Estados Unidos e Israel, onde me formei também Mohel, que é esse profissional da circuncisão. Então nós judeus temos que circuncidar a pele do prepúcio em todo bebê no seu 8º dia, onde esse bebê recebe o seu nome e sua alma judia. Então, para nós, esse é um dos preceitos mais importantes que existe na Bíblia. E depois que eu me formei em Israel, morei alguns anos lá, eu vim para cá e hoje eu atuo na comunidade judaica como rabino, como moré, né? Me chamam como moré, professor, e também como cantor em casamentos. Eu sou músico. Animo as festas e eu fico muito feliz que minha vida está toda hora em volta de alegria, estar alegrando pessoas, estar participando de festas, bar mitzvah, casamentos e brit milá. Então posso dizer que já tive a honra de casar, cantar em casamento dos pais, depois fazer a circuncisão do filho deles e até treinar o menino pro bar mitzvah, que é a maioridade judaica. Então é um até ciclo combo, né? É um combo, é um ciclo que vai se fechando e você fazer parte disso é demais. Legal, você falou nessa questão da música, de onde que vem isso? Você só canta em casamentos? Como que é essa parte, vamos dizer, da sua carreira? A música sempre fez parte da minha vida, porque eu já venho de uma família muito musical, de avô, bisavô, que eram Hazan, né? Hazan é o nome que a gente usa para o profissional que vai na frente da comunidade e ele fala em voz alta, ele canta as rezas, ele que oficia as rezas. E eu sempre acompanhei meu pai e meu avô desde jovem, desde criança muito pequena, estamos falando de 4, 5 anos, eu estava lá do lado do meu pai, cantando na sinagoga, nos dias sagrados que nós estamos nos aproximando agora. E a música sempre fez parte da nossa vida. Até que eu resolvi levar para uma carreira, né? Fui convidado por um amigo a cantar no casamento dele. Eu não acreditei que eu era capaz de poder conduzir um casamento, mas desde lá se tornou uma carreira, porque acabou virando um negócio. Eu fiz 5 álbuns autorais, criei diversos vídeos em formato de clipes musicais, animados para as crianças, para todas as faixas etárias, e acabou virando parte da minha vida. A música e eu acabei muito unificando a música com o educar, né? Porque eu sou educador. Sim, rabino, né? Rabino, e para mim é importante educar de uma forma que seja gostosa para as crianças. E a música é um instrumento maravilhoso. Você consegue, através da música, enquanto as crianças ainda estão, sabe, absorvendo as coisas, vai cantando uma música, você vai introduzindo conceitos. Você consegue muito, através da música, entrar na vida de uma criança, muito mais que, às vezes, só o pregar. Mas a sua música, ela é direcionada para o público judaico ou também tem outras pessoas, outros públicos que acabam gostando e consumindo? Eu acho que os evangélicos gostam muito, né? Porque os evangélicos gostam. Sou evangélico. Gostam muito da nossa cultura, sim. Da nossa liturgia. Sim. Então eles acabam copiando também. Eu tenho certeza que as visualizações aí dos meus vídeos tem muito do público evangélico. Aí você canta muito em casamento. Muito em casamento judaico. Legal, bacana. E você falou também, né, no início, que é profissional de circuncisão, né, que é chamado Mohel. Mohel, se eu estiver errado. E o profissional é o E o procedimento se chama Brit Milá. Procedimento Brit Milá, isso. O pacto da Milá. Isso. O que é isso? Explica pra gente. Então, Deus chegou para Abraão com seus 99 anos de idade e falou: eu quero que você cave em sua pele um pacto eterno. Uma vez feito, não dá mais para voltar atrás. E esse é um pacto que vai ser para todas as gerações entre os homens, no seu 8º dia de vida, a partir do seu filho no seu 8º dia de vida, para todas as gerações,
como um pacto entre o homem e o Criador. Com isso vocês vão estar comigo em uma aliança. Então, os judeus, desde Abraão, eles permanecem fazendo no 8º dia de vida, a não ser com exceção que você tem um problema de saúde, um pacto na sua pele como um pacto eterno, que a gente entrou numa aliança com Deus. Então, hoje, para um judeu ser judeu, não basta ele ser filho de uma mãe judia, que essa é a lei, tem que ser filho de uma mãe judia, Sim. mas ele tem que cavar em sua pele o pacto da Milá. Mas acontece dele fazer isso depois? Acontece. Tem momentos que eu, como profissional, eu chego, eu vejo o bebê e falo, olha, eu lamento, o bebê não está apto para fazer, ele não tem condições de saúde para fazer, porque a saúde vem em primeiro lugar. Eu não posso colocar 0,1% o bebê em um risco. Então, se eu não tenho a segurança que está tudo certo, eu postergo esse brit. Não, mas eu digo assim, às vezes a mãe, igual você falou, é judia, mas talvez ela não tenha as tradições judaicas. E que com o passar do tempo ela adquire essas tradições. Acontece isso, e a família não, agora tem que fazer o procedimento. Acontece muito depois de pessoas descobrirem que são judeus, depois de muito tempo. Ou até pessoas, eu não quero fazer, vou esperar um pouco, tudo acontece. Eu digo infelizmente, porque o certo é fazer no 8º dia. É certo com questão de saúde. Mas sim, acontece muito, falar, não, agora eu vou assumir minha judeidade, minha identidade judaica. E aí acaba procurando a gente idades mais avançadas, aí o procedimento acaba sendo um pouco diferente, eu já acabo fazendo isso em um hospital, né? Acho que vale a pena falar para o público aí que não entendeu. O procedimento de Brit Milá com um bebê de 8 dias é feito na sinagoga, salão de festa, na própria casa, o casal escolhe. E voltando a falar, você é um profissional treinado para fazer isso. Sim, eu recebi meu diploma em Israel, que me habilita a fazer isso. Então, eu não tenho um CRM, mas eu precisei estudar uma quantidade necessária de medicina que lida com o bebê. Sim. E também com a mãe, porque é muito importante o Moer saber lidar com uma mãe que acabou de dar luz, está com seus hormônios alterados. E o Moer vai ter que saber assessorar esses pais, principalmente a mãe. Então isso a gente passa por um treinamento bem específico e bem detalhado para você tirar um diploma de Moer em Israel. E quanto tempo demora para fazer um procedimento desse? Vai depender, né? Depende de quanto você está envolvido com isso. Eu estudei com o meu mestre, ele podia fazer, 3, 4 em uma semana. Aí ele mesmo falou para mim, Mirra, não é suficiente. 3, 4 numa semana. Eu preciso que você vá para os meus mestres. Aí ele me levou para o primeiro mestre dele, que podia fazer uns 4, 5 por dia. E depois ele me levou para o principal dele, que é um senhorzinho bem velho, que podia fazer uns 8 por dia. Gente, aí você ganha muita 8 bagagem. Por dia? O motorista do carro do Rabino lá é uma nave. vai indo por todo Israel. É o seguinte, chegou o Rabino, tem que fazer a circuncisão. Não chegou o padrinho, não tem problema, vai fazer. O cara tem mais 8 ainda. E isso pra mim me deu muita bagagem, porque você vê 8 por dia. Depois de alguns meses você vai ganhando bagagem. Sim. E depois você vai ajudando o professor, você vai mexendo nesse procedimento com as mãos e tudo tal, até você sentir confiança. É um procedimento assim, relativamente rápido e seguro, né? Quanto tempo você acha que pode demorar? Eu acho que de 2 a 3 horas, não sei. Se for pro hospital. É menos? Se for pro hospital, 2 a 3 horas. É menos? 10 segundos. 10 segundos? 10 segundos. O bebê já chora... 10 segundos? 10 segundos. Coitado do bebê. 10 segundos. O bebê já chora na hora que eu tô mexendo nas perninhas, tirando a roupa dele. O bebê se incomodam com sair dessa zona de conforto. Pode sentir um pouco de frio. Aí eu peço pro o padrinho, que é o que segura o bebê na hora, segurar as pernas. Às vezes já incomoda, o bebê já tá chorando. Mas na hora que eu começo o procedimento, até a hora que eu termino, 10 segundos. É muito rápido. É impressionante. Cara, 10 segundos. É muito rápido. E como é um procedimento religioso, existe algum tipo de cerimônia nesse procedimento? Sim. E como que é? Existe uma liturgia toda de como que esse bebê ele é aproximado para a cadeira do padrinho, quem são as pessoas que a gente vai honrar para fazer parte dessa cerimônia. Existem bênçãos que são feitas sobre vinho, sobre um copo com vinho. Existe uma cerimônia de leitura do nome, porque oficialmente o bebê ganha uma alma judia, né? E aí ele ganha um nome judaico. Que legal. Nessa hora, então existe toda uma liturgia que tudo deve dar uns 15 minutos. E geralmente quem participa são os pais? Pais, familiares, amigos, rabinos.
a pessoa fica livre. Normalmente a gente não convida para Brit. Diferente de um casamento, que, poxa, eu tenho que convidar. Quem eu vou convidar? Custa caro um casamento, na verdade. Um Brit Milá, o costume judaico não é convidar, é simplesmente avisar. Então as pessoas disparam na comunidade, estamos avisando que nasceu para nós um bebê menino e a sua cerimônia vai ser realizada no horário tal, local tal, e todos estão bem-vindos. A gente não costuma convidar, e sim avisar, porque o Brit Milá é uma cerimônia de todos. É uma cerimônia com a presença do anjo Elias, que é o anjo do Brit, a gente chama. Então todo mundo tem o direito de poder, participar e poder vivenciar a presença do profeta Elias e de uma mitzvah, um preceito tão grande quanto o Brit Milá. Então, vem quem quer. Pode-se dizer, então, que para nós cristãos evangélicos, enfim, católicos, nós temos o batismo, né, na água. A gente pode dizer que é uma espécie de batismo para o judeu? Exato, é um batismo. É uma aliança, né? O batismo seria para vocês uma aliança. Isso, exato. Para nós, o Brit Milá é uma aliança do ser humano com o Criador. Que legal. E assim, você falou que não tem convite, né, para outras pessoas participarem, geralmente a sua família, né? E normalmente vai vir, assim, é estranho uma pessoa que não conhece, nunca viu. Vai vir. Então, mas a gente avisa, aí pode vir quem quiser. Entendi. Legal, bacana. Você falou de Abraão, né? Você citou Abraão. Aí eu queria falar um pouco da Torá, né, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Quais são os maiores ensinamentos da Torá, na sua opinião? Queria que você comentasse a Torá de uma maneira geral, porque pra gente, o Mirra, talvez nós evangélicos, eu falo por mim que sou evangélico, a gente olha a Bíblia com uma continuidade. Então tem a Torá e depois tem outros livros. Eu queria que você me desse a sua visão, né, da Torá de uma maneira geral e os principais ensinamentos dela. Vamos lá, a Torá é o Pentateuco, chamado também de Torat Moshe. Sim. O testamento de Moisés, porque foi ele que trouxe esses mandamentos de Deus para o povo de Israel. Exato. Ele que conduziu o povo até selar a Torá, os 5 livros, Sim. E entregou esses livros antes de seu falecimento. Eu considero a Torá, você me perguntou se eu fosse resumir a Torá, eu diria aqui que dizem nossos sábios no Talmud. Como ter sido que um gentil veio para 2 grandes sábios, um chamado Shammai, outro chamado Hillel, e afrontou eles com uma pergunta assim: como você pode resumir toda a Torá em um dizer só? Shammai era muito rigoroso. E ele sentiu que esse gentil tá meio que zombando da vida dele. Poxa, a vida toda eu estudando a Torá, e você quer que eu resumo para você em uma frase só? Então, falou, vai embora. Hillel já era muito conhecido por ter uma característica mais soft. Ele era mais dócil. Ele aproximava. E aí ele resumiu toda a Torá na seguinte frase: o que você não gosta que façam para você, o que você não gosta que façam para você mesmo, não faça para o outro. Que seria ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente for resumir toda a Torá, você pode ver que é um livro de conduta, de fazer o ser humano se tornar uma pessoa melhor. É verdade que tem um monte de leis voltadas a sacrifícios, oferendas, leis difíceis de entender, mas se você olhar ela como um todo, a gente na porção semanal da Bíblia, semana passada na Torá, a gente leu leis, o que eu tenho que fazer para ajudar um amigo, para não magoar um amigo, para não envergonhar ele, tudo isso é na Torá. Então eu resumo a Torá como um livro que faz o ser humano se tornar um ser melhor a cada dia que ele se aprofunda na Torá. Cada dia você tem a opção de ser melhor do que o dia anterior, se você todo dia está conectado com essa Torá. Para você, o que te impacta mais? Porque na Torá, você pega o primeiro livro, Gênesis, ali tem a história Abraão, a história do início das coisas, aí depois vem Números, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, mostrando as leis e os preceitos de Deus. Eu não sei a quantidade, se eu não estou enganado, são mais de 600. O quê? 613 preceitos. 613, né? Eu até costumo dizer que, para quem nunca leu a Bíblia, quando você vai ler Êxodo, para em Êxodo, por favor, porque depois é muito complicado. É muito Levítico preceito. É muito difícil. É muito difícil, é muito complicado. Eu costumo fazer essa brincadeira, ô Mirra.
E falando desculpa te cortando, porque você me deu um Não, gancho. fica à vontade. A criança, os nossos livros dizem o seguinte, a criança, bebê, 3 anos, quando começa a ingressar nos seus estudos judaicos, nos seus estudos de alfabetização, está escrito que ela entra pelo Levítico. Ou seja, ela tem que entrar na escolinha aprendendo os versículos de Levítico. Aí você vai me falar, você tá louco, meu? O Levítico é o mais difícil. Mas é justamente isso, porque o Levítico é o livro da pureza e a criança simboliza a pureza, não tem maldade. Sim. Então a gente conecta a pureza da criança com a pureza do Pentateuco, que é o Levítico. Então, você vê, o livro mais difícil ensinado para as crianças na sua tenra idade, quando elas são bebês. Mas continua, desculpa. Não, tranquilo. Pessoal, para você que nunca leu, leia para você ver. Não é fácil, não é nada fácil. Mas voltando aqui. Então a gente tem esses 616 preceitos. 613, desculpa. E ali várias histórias. Eu queria que você falasse sobre as principais lições. Torá tem esse caminho aqui que eu acho que é muito importante, que é fundamental. Você disse no início esse resumo, mas eu queria que você desse algumas histórias ou alguns ensinamentos. A Torá, acho que é por essa linha aqui, para quem está assistindo muitas vezes que não tem noção nenhuma do que é a Torá ou do que é o cristianismo. Muito legal. Eu acho que assim, a sua pergunta, na verdade, ela está dentro da sua pergunta. Cabe uma outra pergunta que os nossos estudiosos fazem. Uhum. Por que a gente tem que estudar o livro de Gênesis? Afinal, no livro de Gênesis não aparecem muito os preceitos da Torá. Então, qual é a importância de estudar esse livro? Bom, primeiro, para conhecer a nossa história. E segundo, também porque esse é o livro da emuná, da fé. Uhum. Quando a gente começa a ver, estudar, se aprofundar na história dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas, começa a entrar dentro da gente aquela energia de fé no Criador. Quando você me pergunta das histórias, quando você já abre o livro de Gênesis e você começa a ver a história da cobra, que era um animal astuto, e que veio infiltrar uma malícia dentro do ser humano, a gente já começa a ver como que esse mundo, para que caminhos esse mundo pode ir. Porque já nesse primeiro momento, uma criação de Deus queria fazer as coisas não da forma como correta, da forma como Deus estabeleceu. E dá errado. Isso para mim é um grande ensinamento, porque a gente vive hoje numa sociedade que muitos tentam puxar o tapete do outro. Uhum. E Deus não é contra que uma pessoa cresça mais do que a outra. Isso está estipulado lá em cima, que esse vai chegar até aqui, outro vai chegar mais longe, vai ser mais capacitado, mas nunca puxando o tapete. E a cobra tentou puxar o tapete. Nosso sábio diz que a cobra queria casar com a Eva. Ela tem, nos nossos livros, dizem que ela tentou assediar a Eva porque queria casar com a Eva. Então, para isso, ela precisou puxar o tapete, fazer isso de uma forma ilícita. Para você, desculpa interrompendo, porque existem várias visões do que é o fruto proibido no Éden, do que é a cobra. Qual que é a sua visão ou a visão do judaísmo sobre isso? Realmente era uma cobra? Era uma cobra, isso sem dúvida nenhuma. É óbvio que essa cobra pode simbolizar também o demônio, né? Sim. Mas era uma cobra. Uhum. Agora, a pergunta é qual é a fruta, nossos sábios discutem. Pode ser que era uma tená, que a gente chama de figo, porque foi a mesma fruta que eles usaram depois para se cobrir, quando descobriram que estavam nus. Tem uns que falam que é uma mulher, outra mulher, não sei se você já ouviu isso. Não, essa versão não ouviu. Tem uns que falam que era uma outra mulher chamada Lilith. Lilith, a gente sabe que é o demônio da persuasão, né? Que tem a ver com a sexualidade, tudo tal. Mas o Pshat Pashut, a gente fala, a explicação simples, que é o que está voltado sempre aos escritos, é um fruto. É um fruto. Provavelmente o fruto, que é o fruto que eles usaram para se cobrir, que era o que eles tinham disponível, que era a figueira. Sim. Vai te peru aletená, tá escrito, que eles depois se cobriram com a figueira. Alguns falam que era o etrog, sabe aquela fruta que os judeus usam na festa das cabanas para balançar as 4 espécies? Tem gente que fala que é o etrog. Uhum. Tem outras explicações. Uhum. Então, o que é certo é que não é uma maçã. E não tem nada de místico nisso. É um fruto. Tudo na Torá tem místico, mas é um fruto. Eu digo assim, é um fruto. É um fruto. Não é algo místico, é um fruto. É um fruto. Tá. É um fruto. É importante dizer, não é uma maçã, porque você hoje procura na internet, vai aparecer imagens aí de uma possível Eva, cobra e uma maçã. Uhum. Não é uma maçã.
Isso certeza não é. Não encontramos nenhum livro que era uma maçã. Entendi. Pode ser um etrog, pode ser uma TNA. É discutível. É discutível, porque o que não está explícito é discutível. Uhum. A maçã não tem nenhuma fonte. Certo. Você estava dizendo a questão do livro de Gênesis, das histórias. Eu tinha te perguntado a questão das lições, as principais lições aí da Torá para o judaísmo e para você. O que você acha? Então, essa é uma grande lição para mim, por exemplo, a da cobra. E quando você começa a estudar a história de Abrão, também é lição atrás de lição. O pai da fé, né? É o pai da fé, o pai da bondade, né? Abrão era aquela pessoa que abria a sua casa para todos que queriam, inclusive para muçulmanos, que eram as suas visitas. Sim. A sua casa era aberta para os 4 cantos, para as 4 direções, diferente dos nossos apartamentos hoje, que só tem 2 entradas. Antigamente, as tendas podiam ser abertas pelos 4 lados. Aí a pessoa escolhia para que ele quer abrir. Abrão abria para os 4 lados, para receber as visitas de todos os lados. Ele podia estar com a dor no seu Brit Milá, na sua circuncisão, que era o 3º dia, diz a Torá, que é o dia que mais dói. Ele queria, era um dia quente, Deus fez de propósito, para ninguém incomodar ele. Ele quis visitas. Então, isso para mim são ensinamentos primordiais. É por isso que a Torá começa com esse Gênesis. Eu preciso saber quem é Abrão, quem é Isaac, quem foi Jacó. Olha o que eu tenho a aprender desses homens. Que, inclusive, é importante dizer que eu estava 2 semanas atrás no túmulo deles. Estava em Israel, eu visitei Hebron, que é onde eles estão enterrados, Me'arat HaMachpelah, a caverna onde eles estão enterrados. Eu, pela lei judaica, não poderia ir, porque eu sou um sacerdote, e o sacerdote não pode visitar túmulos, não posso entrar em cemitério. O sacerdote só pode entrar no falecimento de entes muito próximos, tipo um pai, uma mãe, uma irmã, uma esposa. Mas um sacerdote não pode entrar no cemitério, porque o cemitério ele é um lugar de impureza. E o sacerdote deve buscar o tempo todo a pureza, porque a qualquer momento nós acreditamos que o 3º templo será erguido, teremos a vinda do Messias. Sim. E quem que fará o serviço sagrado é o sacerdote. Então tem que ter sacerdotes disponíveis, prontos, de pronta entrega, para poder fazer o serviço sagrado. Então o sacerdote não pode entrar num túmulo. Muito mais um túmulo que é coberto. Porque a lei judaica diz que quando você tem um lugar coberto, passa a impureza para toda a região coberta. E o que você estava fazendo lá? Então aí o que acontece? Como era uma oportunidade... Desculpa te perguntar isso. Não, boa. Inclusive eu falo isso no meu vídeo, eu vou lançar esse vídeo daqui a pouco no meu canal hebraicano, dá uma olhada lá. Foi uma oportunidade que eu tive, que eu não venho toda hora para Israel, e eu sei que teria um benefício muito grande para as pessoas que estariam enxergando, ainda mais que a gente também estava esclarecendo coisas sobre a guerra. Eu perguntei para uma liderança rabínica que falou, olha, escuta, se você não fazer isso toda hora, é uma questão de informar, orientar pessoas, então você entra, ok, o mínimo possível, vai, faz o teu vídeo e sai. Eu recebi essa permissão, mas, de novo, eu perguntei para uma liderança rabínica que consultou a lei judaica e me permitiu fazer isso, porque a priori não se deve fazer isso. Entendi. Eu queria voltar e fazer mais uma pergunta em relação a Abraão e a descendência. Abraão tem o filho da promessa, que é Isaac. Certo. Só que ele tem outro filho. Antes, ele tem um filho Ismael, que é com a concubina. E muitos teóricos, muitos teólogos falam dessa parte minha, vou puxar para o meu lado, cristãos, evangélicos, eles falam que a origem do povo islâmico vem de Ismael. E a origem o povo cristão, vamos dizer assim, vem de Isaac. Eu queria saber a sua visão, se realmente é assim, ou se não, como que vocês olham isso. assim? Isaac deu a descendência do povo abençoado da promessa de Deus, que é os judeus. E Ismael é o filho, aliás, é o pai do Islã, dos muçulmanos. Então é igual. É a mesma visão, só que para eles não. Ismael é o filho da promessa, Ismael é o filho... primogênito de Abrão, e essa é uma discussão que é eterna. Ela não tem fim. E a gente respeita, é assim, eu fui a Israel e eu tenho amigos palestinos. Aqui também, aliás, eu atendo muitos palestinos no que diz para a circuncisão judaica. Sim. Palestinos? Palestinos, vamos falar assim, não é a palavra palestinos. Mas Árabes que querem fazer circuncisão dos seus filhos chamam Moalim aqui no Brasil. E a gente convive em paz. E eu conheço em Israel árabes, não palestinos, eu não falei certo,
que são amigos aí de família, tudo convivem em paz. O problema é quando entra esse fundamentalismo, Esse esse extremismo. E eu não acho que nem no judaísmo o extremismo é bom. Nada do que extremista é bom. Com certeza. O caminho da paz é só o caminho que a gente possa conversar. E aí, infelizmente, não se encontra a paz lá, porque existem cada um querendo puxar para o seu lado a corda, né? Com certeza. Não tem como discutir que os judeus são sim donos daquela terra, porque isso está prometido na Bíblia. Na Bíblia. Desde o início. Que é o documento mais antigo que existe. Uhum. Então, vamos esquecer 1948, que tudo tal. Houve uma tentativa de partilha em 1947, tudo tal. Vamos esquecer tudo isso. Existe um documento que diz que a terra de Israel é a terra prometida para Abraão, Isaac e Jacó, é a terra prometida aos judeus. Sim, terra de Canaã, né? É a terra de Canaã, que virou a terra de Israel, e Israel conquistou essas terras depois com inúmeras guerras, na época de Moisés, Josué e em diante. Sim. Então não tem como dizer que os judeus não... E eles quererem tirar os judeus de lá, isso não existe. Agora, qualquer judeu bem centrado, bem equilibrado, ele entende que existem palestinos lá. Sim. Ele não tem problema com os palestinos morando lá. Só que o que ele quer? Quer segurança para sua família. Ele não pode viver naquele jeito que está sendo até hoje. O que não chega aqui na mídia é o que eu vi com meus próprios olhos, gente. Eu fui até Gaza. 2 semanas atrás estive na fronteira de Israel com Gaza. Toda hora eles vivem, esquece a guerra de agora. Cidade de Sderot, que fica 5 quilômetros, 7 quilômetros da fronteira com Gaza, eles vivem há décadas sob mísseis caindo na cabeça deles. E eles têm 3 segundos para se esconder da proximidade. Isso aqui é uma coisa que não foi mostrada ao longo das últimas décadas, eles vivem assim dia a dia. É a realidade deles. É a realidade deles. Quando estoura uma guerra como essa, ninguém entende a ofensiva de Israel. Cara, mas Israel está sofrendo há décadas com mísseis se jogando toda naquela região lá do sul. Nós vamos entrar mais nisso um pouquinho mais para frente. Peço até para você segurar. Porque eu queria arrematar mais essas questões ainda da Torá. Para os cristãos, Moisés ele tem um caráter messiânico. Certo. Como se ele representasse Jesus no futuro, né? Ele liberta o povo, Jesus vem para libertar o povo. Você tem várias associações nesse sentido. Eu queria saber a sua visão e a visão do judaísmo sobre Moisés. O que vocês pensam dele? O que vocês acham dele? Moisés também é chamado de Meshiach Hashem. Não sabia. Messias de Deus, com certeza. Aliás, o sumo sacerdote também é chamado de Mashiach. Uhum. Na Torá aparece a palavra Mashiach como uma liderança, como alguém que... Mashiach quer dizer uma palavra ungido. Aquela pessoa que é ungida, escolhida para ser uma liderança, para ser uma representatividade. Uhum. Então ela vai aparecer não somente para Moisés, para os sacerdotes, para o próprio rei Davi também ele é chamado de Mashiach, de Deus. Ele é o ungido de Deus. Sim. Então sim, vai de acordo com as nossas escrituras. Mas o que o judaísmo pensa de Moisés? Que Moisés foi um Mashiach de Deus, salvou o povo de Israel do Egito, levou até a beirada, né, da entrada de Israel, depois chegou a observar a terra, chegou a observar a terra, não entrou. E a gente acredita que o futuro Mashiach, o Messias, que vai salvar não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade, ainda está para vir. É aqui que as nossas divergências... E é que eu queria já te perguntar, emendando isso, né? Qual que é a sua visão do judaísmo, a gente sabe, né? Mas a sua visão do quem é Jesus Cristo, né? Um profeta, o que vocês acham dele? Olha, foi aluno de Rabbi Yehoshua ben Prachia. Não posso dizer que não foi um grande homem, mas desvirtuou. Desvirtuou, eu quero dizer o seguinte, ele saiu da linha dos seus mestres que passaram a renegar ele. Porque se você não está seguindo a nossa tradição oral, você não pode... Nós não acreditamos que o Messias vai vir de uma pessoa que não segue mais as leis dos seus mestres. Mas quais leis que ele não seguiu? Então, por exemplo, Jesus... Você fala, por exemplo, do sábado, é uma lei? O sábado é uma lei que está na Bíblia. Então, mas ele disse que ele é o próprio Deus, então no sábado não precisaria de... E falou para os alunos também, né? O homem é senhor do sábado, e aí os seus alunos não podiam ter que colher lá o trigo. Então, esse tipo de conduta a gente não pode aceitar, porque assim, a gente leu agora recentemente na Torá, se aparece um profeta, eu não posso dizer que Jesus é um profeta ou não sei. Você não tem opinião sobre isso? Não tenho opinião sobre isso.
se ele era profeta ou não era profeta. Mas suponhamos que seja um profeta. A gente leu na Torá, algumas semanas atrás, que se levanta sobre o seu povo de Israel, um profeta. Ele começa a profetizar coisas que sejam contra o Criador. Saiba que esse não é um profeta da verdade. Mas tipo o quê? Qual profecia que foi Então contra? chegar e falar assim, não, eu sou o filho de Deus, então você pode agora, pode profanar o Shabat, pode não cumprir isso, pode não isso, não aquilo. Quando você lê no Novo Testamento, você vê alguns momentos que Jesus não está alinhado com a lei as leis do Velho Testamento. É porque ele veio, na nossa visão, ele veio para cumprir, né? Ele cumpriu e a partir daquele momento as coisas mudam, né? Não é mais a lei, é a graça. Então, a gente não concorda com isso. A gente concorda que a Torá ela foi projetada por um período de tempo e, de repente, pum, não tem mais, acabou. Entendi. Porque, na nossa visão, se isso tivesse que acontecer, Deus teria que vir e falar assim, escuta, eu mudei o manual. Eu fiz um manual desse livro, agora eu estou mudando, às vezes, esse manual. E Deus, que se apresentou na frente de milhões de pessoas, pelo menos 3 milhões de pessoas, no Monte Sinai, não pode chegar depois para uma pessoa só e falar, olha, avisa para o povo todo que eu agora mudei as regras. No mínimo ele deveria se apresentar ao povo inteiro e falar assim, olha pessoal, eu mudei as regras. E agora vocês escutem esse daí, que ele vai dizer para vocês as novas regras. E aí não dá. Outra coisa que eu falo muito em canais de evangélicos que me convidam, aliás, acho que amanhã eu vou ter um debate sobre esse assunto, que o Velho Testamento, que para nós é a Bíblia, é o único testamento, né? Eu tô falando isso para todo mundo entender. É o único livro dado em tempo real, gente. O que quer dizer quando eu falo em tempo real? Moisés não foi embora desse mundo sem deixar entregue o seu livro, Torat Moshe. Esse é o livro. Eu não vou embora desse mundo enquanto não deixar as regras aqui com você. Eu não posso dizer isso, não podemos dizer sobre o Novo Testamento, que é um livro que é criado muitos anos depois por seus discípulos, que aí você vai encontrar imprecisões. Uma pessoa, mesmo que deixa um livro, já deixa dúvidas. Imagina quando ela não deixa o livro, esse livro é criado décadas ou centenas de anos depois. Óbvio que vão vir imprecisões, né? E por isso você vê coisas que no Novo Testamento que não bate com o Velho. Por exemplo, a descida do povo de Israel ao Egito. No Velho Testamento está escrito 70 pessoas desceram. No Novo está escrito 75. Fica complicado você acreditar no Novo quando a gente sabe que o Velho foi escrito por Moisés, entregue em mãos, e escrito dezenas de vezes, sobre pedras está escrito. E aparece um livro que foi escrito muito tempo depois e não foi escrito pelo seu próprio progenitor. Então isso, para nossa concepção, ele acaba não sendo um testamento. Entendo. Mas, então, na sua visão, Jesus ele foi... Foi um judeu que saiu dos trilhos dos seus mestres, e por isso nós não o ouvimos. Certo. E eu queria... Isaías, ele profetiza sobre o Messias, né? Isaías 53. Eu posso ler aqui? Claro. E eu queria saber da sua visão. Estou abrindo aqui a Bíblia. Porque essa descrição de Isaías dá exatamente Jesus na cruz. E eu queria saber a sua visão sobre essa profecia de Isaías, né? Certo. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante a ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não vou ler o restante aqui. Não, tudo bem, eu conheço Você conhece o texto. Eu queria saber a visão do judaísmo sobre esse texto. A visão judaica sobre esse texto, pelo menos pela maioria dos nossos comentaristas da Torá, se você já olhar no final de Isaías 52, você vê que volta-se ao que os povos vão dizer sobre Israel. Uhum. Os povos dirão sobre Israel, desse povo que foi oprimido, pisoteado, que ficou adoentado
por questão das opressões que tiveram. Se você estiver nos últimos 2, 3 versículos, você vai ver que aí muda o discurso, volta-se para o que os povos vão dizer sobre esse servo, que é o servo de Deus, Israel. E muitas vezes em Isaías aparece Israel como o servo de Deus, no singular. Uhum. Até então, se você olhar 100% os dizeres aí, não conhecemos que Jesus foi um homem doente. Está escrito aí que ele era um homem doente, homem de doença, está escrito aí. E também tem um homem que zera Anashim, que vai ter muita descendência. Jesus não deixou descendências, e Lo Yarich Yamim, ele também não teve vida longa, como está escrito também nos versículos aí. Então o que nós judeus acreditamos? É uma profecia, sim, pode estar indo sobre o Messias, não discuto que também pode ser o Messias, só que eu não acho que dá para casar isso com Jesus. Porque para mim Jesus já está excluído pela própria Bíblia de Moshe, Torá de Moshe, quando se levanta-se um profeta e profetiza contra coisas que o próprio Criador estipulou para seu povo. Se ele já levanta e fala, não precisa fazer o Shabat, então já cai nos versículos que Moisés ensinou para a gente, que não pode subir um profeta e dizer algo no nome de Deus, se chamando o representante de Deus, e falar para os seus alunos, olha, o homem é o senhor do Shabat. Para nós já foi eliminado de lá. Então, eu entendo que para vocês os versículos casam muito. Eu queria saber a sua visão, de Jesus. Assim, eu respeito muito. Na nossa visão, isso está falando sobre o escravo sofrido, que é o povo de Israel. E como eu mesmo te falei, dos próprios versículos, tem uma ou outra palavra que, se você vê mesmo na visão de vocês, casa 100%, quando você vê que Jesus não viveu muitos anos, não deixou descendências e não era um homem doente. Pode ser que foi um homem pisoteado, que sofreu por conta do preconceito que teve na época, mas doente ele não era. E vida longa ele não teve, e descendência ele não deixou. Na nossa visão, isso aqui se retrata a cruz, né? Mas se trata também, é o que ele deixou, legal, eu entendo. Eu não tô aqui pra... É interpretativo. O que a gente fala assim, os judeus, eles precisam, para provar versículos desses, tem que ser provas cabais, precisam ser provas, e não são. Sim. Então, o assunto de Mashiach, como nos próprios profetas, já está claro, é um assunto muito delicado. Delicado, né? E complexo, que a gente não consegue chegar muito. E não é a primeira. Muitos judeus acharam que Jesus foi o Mashiach. Como o Rabi Akiva também achou que Bar Kokhba, que veio depois, também era o Mashiach. E várias outras histórias. Judeus acharam que o Mashiach, por conta do sofrimento, né, que o povo tem ao longo dos milênios. E depois, quando ele se parte, ele já não vive mais, ele não pode ser o Mashiach. Porque para nós o Mashiach vai vir de um ser vivo. Não que morreu e vai reaparecer, não existe isso. Ele é um ser vivo, de dentro do povo, um ser humano. Para nós não existe essa coisa de, esse ser, ele é divino. Todo mundo tem uma centilha divina dentro, isso a gente sabe. Mas o Mashiach não é um ser fora do esquadro humano, do que é um esqueleto humano, com a carne humana, com sangue humano. Vai ser um humano dentro de nós que vai redimir, não só o povo de Israel, o mundo inteiro. Como você está falando do Messias, o Mashiach, a tradição diz, né, que tem que ser erguido o terceiro templo, e aí o Messias vai vir. Certo. Na nossa visão cristã, é o retorno de Cristo. Na visão do judeu, é aí que o Messias vem. Eu queria saber a sua opinião. Está próximo isso? O que vocês esperam desse Messias? Você começou a falar, eu queria... Como você espera que ele seja um líder político? Qual que é a visão de vocês desse Messias? Olha, os nossos livros dizem que até o ano 6000, a gente já está no 6º milênio, nós estamos entrando agora em Rosh Hashanah em 5.785 anos desde a criação do mundo. Sim. Esse é o nosso calendário. E a gente acredita que até o ano 6000 esse Mashiach deve vir. O Mashiach que não somente vai redimir o povo de Israel da opressão, mas o mundo inteiro, porque de fato o mundo inteiro está sofrendo. A gente vê hoje o cenário do mundo inteiro, a gente vê que o mundo está sofrendo. E ele vai ser sim um líder político, vai ser um rei também. Religioso, vai ser um rei, vai ganhar o respeito de todo mundo. E o mais importante de tudo, vai estabelecer paz entre as nações, que é o que a gente mais não vê hoje. A gente vê guerras entre as nações, a gente vê guerra entre os seres humanos. Não precisa dizer nem entre as nações, a gente vê dentro do nosso povo
diferenças que colocam os seres humanos em guerras, em conflitos, e ele vai ser um apaziguador, ele vai ser um homem que vai conseguir costurar todos os acordos ali políticos, trazer a paz, né? Trazer a paz. E precisa ser um homem muito dotado de conhecimento sabedoria e ser muito competente para poder ser um Messias, né? Então, por isso a gente acredita que não chegou esse homem. Não chegou esse homem que trouxe para o mundo a paz, estabeleceu o controle sobre a terra. O cenário de hoje é um cenário de sangue. Principalmente que Israel, sim, povo escolhido de Deus, está vivendo na sua própria terra. No Talmud ou na Cabala tem alguma citação sobre ele? Tem. O Talmud em várias páginas discute como é o nome de Messias, se é Menahem, se é Tzemach. E aí, já aproveitando, pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco sobre o Talmud e também sobre a Cabala. O que é o Talmud, o que é a Cabala, os ensinamentos, enfim. O Talmud é a Torá oral. É parte da Torá oral. A Torá oral ainda é mais extensa que o Talmud. O que é a Torá oral? Nós acreditamos que Moisés, quando desceu com a Bíblia para o povo de Israel, ele desceu não somente com os dizeres de Deus, e também com as explicações de Deus referente ao que ele está falando. Porque se você começa a olhar, ler o Velho Testamento, principalmente em português, não dá para entender. Aí você vai colocar os filactérios, as franjas aqui e ali, e tem essas oferendas aqui e ali. Os detalhes de todos esses preceitos foram explicados por Moshe para as próximas gerações. Essa ficou conhecida como uma Torá oral. A Torá oral, que é o Talmud. O Talmud é parte dessa Torá oral. O que aconteceu? Ao longo dos séculos, milênios, essa Torá só foi passada de pai para filho, mestre para aluno, e assim, posteriormente, até o momento que Rebbe, foi um grande príncipe de Israel, falou, olha, se a gente continuar nessa, a Torá oral vai se perder. E os ensinamentos vão se perder. E a gente não vai mais saber como conduzir a própria Torá de Deus. Então a gente vai precisar escrever essa Torá. E nesse momento ele compila a Mishnah, são sábios que vieram antes do Talmud. Posteriormente veio o Talmud. O que é o Talmud? São sábios, que a gente chama da época da Guemará, que eles analisam, estudam, debatem, em formato de argumentação, perguntas e respostas, para entender os sábios que vieram antes que eles, da época que veio ainda antes de Rebbe. Então o Talmud virou um livro, para quem gosta de estudar o sistema judiciário, né? Entender como funciona um debate na lei, como que a gente pode usar a lei, quando não pode usar a lei, quando você está caindo em contradição, quando você está caindo numa afirmação que é lógica e tudo tal. Tudo isso é o Talmud. E do Talmud sai o Código de Leis. Porque a época pós-Talmud vieram sábios que começaram a extrair do Talmud as leis. Até vier Rabbi Yosef Karo, que viveu 500, 600 anos atrás, e colocou tudo compilado no Código de Leis. Ou seja, tudo veio do Talmud. Então, por isso que para nós judeus não é possível cumprir a Torá escrita sem a Torá oral. Existem vertentes, infelizmente, no judaísmo que não seguem o Talmud, a Torá oral. Só segue a Torá. Então, é muito difícil você encontrar neles pessoas que cumprem as leis, porque não tem como você cumprir as leis do sábado, as leis rotineiras do dia a dia. Você não tem como cumprir se você não abrir o Código de Leis, que ele te ensina, e não só que ele te ensina. A Cabala é o Código de Leis. Então, a Kabbalah desculpa. O Cabala. Na verdade, é um galho da Torá oral também, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, que foi aluno de Rabbi Akiva. Ele escreveu isso quando ele aprendeu esses estudos quando estava na caverna, fugindo dos romanos. E quando ele voltou da caverna, depois que o decreto cessou, o imperador morreu, ele trouxe esses ensinamentos para os seus alunos. Esses ensinamentos foram também passados de pai para filho, tudo tal, e aos poucos foram escritos. Então ele origina isso, também é considerado Torá oral, e ela é a parte mais mística da Torá. Ou seja, você pode estudar a Torá na parte básica, que é essa explicação simples, e tem outros tipos também de estudo, por exemplo, de comparações, mas a Kabbalah é o quarto, que é o Sod, que são a parte oculta da Torá. E eu sou um cara, depois você vê nas minhas redes sociais, que eu condeno muito o estudo de Kabbalah, assim, prostituído do jeito como a gente vê
hoje na sociedade. Existem muitas pessoas aí propagando, vem estudar Cabala, como é estudar Cabala? Para estudar Cabala, você tem que, no mínimo, antes ter estudado muito bem a Torá escrita, e depois o Talmud, né? Porque o Talmud ainda é um estudo que precede os estudos da Cabala. Você precisa entender o código de leis, e depois... Tem que ter uma base muito forte. Depois os estudos da Cabala, e hoje virou um comércio aí de estudos cabalísticos, que no fundo não são talvez mensagens místicas, mas que não é Kabbalah, e por isso eu me coloco contra esse tipo de prática. E aí dentro do judaísmo hoje, geralmente a pessoa segue a Torá e o Talmud, olha algumas coisas da Kabbalah, como é que é? Infelizmente eu digo que tem de tudo. Tem aquele judeu que fala assim, eu só vou na Torá. O outro estuda Talmud também, mas ele é anti-Kabbalah. Eu não sou anti-Kabbalah, não entendam errado, gente. Tem esses que vão, olha, eu sigo a Torá escrita, mas as leis eu vou de acordo com a Kabbalah, eu não vou de acordo com as conclusões talmúdicas. Tem de tudo. Tem uns que eu posso dizer errado, e tem uns que eu posso dizer, não, ok. Então o que eu posso dizer que é errado? Estudar a Torá escrita sem a Torá oral é errado. Isso é errado. Agora, dentro daqueles que estudam Torá escrita, e também a Torá oral, uns que vão mais de acordo com o código de leis, outros que vão mais com a Kabbalah, tudo bem. Mas isso é possível. Porque é muita coisa, muito ensinamento. Dentro disso que você está falando, não fica praticamente só para pessoas mais sábias ou rabinos, ou não? Não, a Torá foi dada por povo. Não, eu digo Torá, depois o Código de Leis, o Talmud. Todo esse estudo é pesado, é puxado. Então, para a pessoa se realmente se dedicar a isso, eu queria saber se realmente são só rabinos que seguem esse estudo, ou de uma maneira geral, todo mundo, pelo menos a Torá e a Torá oral, o pessoal segue isso. Então, é de se esperar que os rabinos sejam essas pessoas que vão estar impulsionando esses estudos dentro dos seus meios, das suas sinagogas, dos seus centros judaicos, porque realmente fica difícil para qualquer um, para o leigo, saber todas essas leis. Sim. Mas existem leis básicas que todo judeu tem que saber, as leis cotidianas do dia a dia, do que fazer, do que não fazer, as leis do Shabat e tudo tal. Agora, às vezes, a pessoa se depara com uma situação, será que eu posso pegar essa plata, da plata de comida, onde esquenta a comida, eu posso colocar um pouco de água para esquentar? Aí você vai precisar perguntar para um rabino estudioso, que está à frente da lei, está o tempo todo conectado com a lei. Vai ter que perguntar para ele. Mas as coisas do dia a dia é de se esperar que todos os judeus saibam. Mas é verdade, como é difícil, como que vai saber? É muita coisa. Todo judeu tem que estar em volta de um núcleo judaico, ele tem que estar em volta de centros judaicos. As crianças são mandadas para escolas judaicas, onde se trabalha esses temas. Então é de se esperar que uma pessoa chegue a uma certa idade, onde ela vai conduzir sua própria casa, sua própria família, ele saiba o básico. E o que ele não souber, ele vai ter que apresentar a pergunta dele para um rabino de confiança dele, e esse rabino vai ser aquela pessoa que sempre vai instruir ele. Na nossa religião, não está certo, esse tipo de pergunta para o rabino X, para aquele é para o Y, e tudo tal. A pessoa pode fazer assim, eu gosto da cabeça desse homem para condutas, só para condutas, para ética e moral, tá bom. Para a lei judaica ok, isso tudo bem. Mas a pessoa escolher rabinos para aleatórios, porque esse é bom, que ele vai me facilitar aqui. Esse é bom, aí não dá, porque a pessoa não está sendo coerente. Né? Precisa ter que ser coerente. Na verdade, ela tá fazendo o que é bom para ela, Exato. Né? Eu vou pegar aqui que é bom para mim e escolher aquele que é bom. E tem rabinos que são mais, vamos falar assim, eles são mais lenientes, eles são mais leves, e tem rabinos que são mais duros. Então, se você escolheu aquele rabino mais severo, você segue a linha dele. E nenhum rabino também ele pode dizer da sua cabeça inventar coisas. Ele tem que se pautar em alguma coisa. Em sábios, mestres que vieram antes que ele. Entendi. A não ser que ele seja um legislador mesmo. Tem rabinos que são legisladores, porque eles têm um conhecimento suficiente para extrair a lei do seu próprio conhecimento. Aí não é para qualquer um. É um nível bem, não é pra qualquer um. Bem alto, né? Agora, isso aqui não tá nem na pauta, mas é uma dúvida minha que veio agora. Porque no Velho Testamento, quando a pessoa pecava, ela tinha que ir no sacerdote. E tinha uma série de procedimentos. Ela tinha que levar um animal, assim, para fazer a expropriação do pecado, né? O sacerdote matava ali o animal, falava com Deus, etc. Quando Jesus vem para os cristãos, Jesus é o próprio sacrifício.
Então a gente não precisa fazer mais isso. Então a gente pede perdão, se arrepende, etc. Como que é quando um judeu peca? Como que ele faz? Desde que o templo foi destruído, a gente não tem mais as oferendas como uma forma de expiar os pecados. A reza se tornou a oferenda. Por isso, todos os judeus de manhã, antes de começar a sua própria reza, eles leem os dizeres das oferendas na Torá. A gente abre os dizeres que dizem sobre as oferendas. Uhum. E a gente fala, olha, Deus, quando tinha o templo sagrado, a gente trazia essa oferenda. Hoje a gente não pode mais fazer isso para você, mas por favor, então, receba as minhas palavras que eu estou tirando hoje de reza como uma oferenda de agradecimento, como uma oferenda de expiação de pecados, como uma oferenda de confessar pelos pecados. Então, a reza se tornou as nossas oferendas. É por isso a importância de todo judeu rezar 3 vezes por dia. Nós rezamos de manhã, de tarde e de noite, para todo o nosso dia estar envolto de oferendas de agradecimento e de expiação pelos pecados, porque nós sabemos que todos nós pecamos. Sim. E que a gente precisa agradecer pelo nosso dia a dia. Mas essas orações é um rabino que indica que tipo de oração? Nós temos hoje o Sidur. O Sidur que vem da palavra Seder, ordem. O Seder é o livro organizado de rezas que todo judeu deve ter consigo no seu lugar na sinagoga, ou no seu kit de reza, ou a própria sinagoga tem e oferece. Existem alguns tipos de Sidurim diferentes que vieram de regiões diferentes, então tem costumes diferentes, podem ter pequenas diferenças em algumas palavras, mas, em geral, todos os Sidurim, livros de reza, são muito, muito parecidos. E ele já leva o judeu para a ordem certa das rezas, de começar pelos Salmos, depois ele vai fazer o Shema Israel, e depois tem as 18, o Shemona Esrei, as 18, 19 bênçãos. E assim, aí todo judeu, pelo Sidur, ele já está sendo conduzido de uma forma certa. É óbvio que na frente tem um Hazan, que é aquele que oficia a reza, né, a pessoa que está na frente falando, e normalmente uma sinagoga tem um rabino, porque além de tudo isso, precisa de alguém que guie. Uhum. O seu rebanho, né? Entendi. O rabino normalmente é o que vai dar o timing das coisas. Acontece algum problema, ele que vai estar lá na frente, vai estar guiando. Tem gente que está com uma dificuldade, cabe ao rabino, ou a equipe dele está ajudando essas pessoas que precisam. Então é importante uma sinagoga ter uma liderança. E aí eu queria saber agora da questão religiosa. A gente ouve muito no Brasil assim, eu sou católico. Vai uma vez na missa no ano inteiro. Exato. Sou evangélico. Qual a igreja? Sou da Assembleia de Deus. Ele vai uma vez na igreja o ano todo. E eu queria saber do judeu. Também tem. Como que é a dinâmica religiosa? Ele tem que ir na sinagoga uma vez por semana, uma vez por mês? Como que funciona essa dinâmica religiosa pro judeu e no judaísmo? É uma boa pergunta. Também tem aquele judeu que a gente fala, o judeu de Kippur, o judeu do Dia do Perdão. O que a gente pode fazer, né? O nosso trabalho é tentar trazer essas pessoas para se aliarem mais, se conectarem mais às suas fontes, às suas raízes. Sim. Vamos lá, o próprio Silvio Santos, que a gente teve agora o falecimento dele. Sim. Ele é membro da sinagoga onde eu rezo também. Nós temos uma apreciação incrível pelo Silvio Santos, pela família dele. Mas ele não era um judeu tão conectado às suas raízes, porque ele só vinha no dia do Kippur. Que é uma vez no ano. Que é uma vez por ano. Lamentamos por isso, porque poderia contribuir mais, vindo mais. Mas não podemos também julgá-lo. Não sabemos como foi a agenda dele, como era o dia a dia dele. Sim. Ele era apreciado por todos nós. Tinha um respeito incrível, foi feita uma cerimônia incrível para ele. O nosso trabalho, o meu trabalho como rabino, como educador, e os demais rabinos, vamos lá, pessoal, vamos vir mais para a sinagoga, vamos tirar essas raízes que estão aí escondidas de vocês e fazer o judaísmo se tornar algo do dia a dia. O judaísmo precisa se tornar algo do dia a dia para se perpetuar. Eu só acredito que nós estamos aqui, judeus, como acho que um dos únicos povos que sobreviveram, talvez o único povo que sobreviveu. Onde estão babilônicos, onde está a Grécia, onde estão os romanos? Onde estão todos eles? Os judeus estão aqui por quê? Porque ficaram enraizados nos seus preceitos. Então, a importância de estar toda hora conectado é imprescindível para a gente manter essa chama do judaísmo acesa. Uma pessoa que está conectada é o quê? Uma vez por semana? É uma vez a cada 15 dias? Todos os dias. Verdadeiramente conectada. Mas todo dia ela vai na sinagoga? Todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Manhã, tarde e noite.
Não, mas não tem como. Tem. Eu tô lá. Não, mas você é rabino. Não, sim. Eu digo assim, a pessoa é judeu, uma pessoa que trabalha. Então eu vou... Essa conexão. Como eu vou dizer pra você que tem judeus aqui nessa comunidade impressionantes. É óbvio que sem mencionar nomes e da onde eles são. Eu posso dizer pra você com total convicção que existem judeus que estão totalmente conectados com o seu judaísmo. Mas eles têm uma agenda maluca por serem empresários muito ocupados. Então o que eles fazem? Nos seus próprios escritórios, fábricas, eles têm lá centros de estudo. Olha só, hein? Tem centro de estudo onde eles empregam rabinos jovens para estudar a Torá, e lá eles têm suas próprias sinagogas. Ou seja, o cara sai da sua mesa de escritório, da sua mesa de reunião, e vai lá na sinagoga, reza e volta. Porque o que eles entenderam? Eles entendem, escuta, minha vida é tão carregada que eu não posso sair daqui e ir até a sinagoga, mas eu posso trazer a sinagoga na minha empresa. Eu posso trazer os estudiosos da Torá, que vão trazer as leis e podem contribuir aqui com o meu negócio para dentro da minha empresa. Então, eu tenho vários conhecidos. Eles têm poder aquisitivo alto. Eles são pessoas abençoadas de Deus. E eles entenderam que se eu não posso ir até a sinagoga vem até mim. Então, existem caminhos hoje que você pode fazer se você não pode ir até a sinagoga. Eu não posso ir até a sinagoga e também não tenho poder aquisitivo de ter uma coisa dessa. Então você marca estudos com um rabino na sua casa, via Zoom, não tem problema nenhum. Mas o fato de você estar conectado com os estudos todos os dias, é isso que vai dar continuidade para o seu judaísmo, para o judaísmo da sua família, dos seus filhos e das suas próximas gerações. Vai ter muito menos chance de um filho, de um neto, de um bisneto, desse cara que pensa desse jeito, de se assimilar, de casar com outros povos, do que aquele lá que está vivendo o seu judaísmo uma vez, sei lá quanto tempo. Você falou de Silvio Santos, você falou de pessoas de poder aquisitivo alto. As maiores empresas do mundo são de judeus. Por que o judeu é tão rico, tão próspero? Mas esse é outro mito que existe sobre judeus. Não é mito, não. Porque assim, é verdade. Se você analisa as maiores empresas, os donos são judeus, aqui no Brasil também. Difícil achar um judeu pobre. Não, mas eu vou dizer um negócio pra você, as pessoas precisam saber, né? É importante ter o canal aí, que ele vai estar trazendo verdades para as pessoas. Essa é a ideia. Tem muitos judeus ricos e tem muitos judeus não ricos e tem judeus pobres. Acredite se quiser. É que acontece, os judeus ricos, eles têm muito destaque pelo que são, pelo que construíram, pelo que fazem. Então, isso acaba caindo na lábia das pessoas e as pessoas acham, não, todo judeu é rico, todo judeu é próspero. Não é verdade. Tem muitos judeus que não são ricos, só que eles não ficam tão em evidência quanto aqueles que são ricos, por sermos um povo pequeno. E dentro desse povo tem pessoas muito prósperas, então essas pessoas prósperas, tipo Silvio Santos e outros, caem na lábia das pessoas. Mas sim, existem pessoas que não têm o privilégio. Não tiveram o privilégio. Têm condições precárias, de verdade. Cabe a nós, como comunidade, ajudá-las. E a gente faz isso. Não, sim, mas essa afirmativa pra você é uma afirmativa falsa, então? Que todo judeu é rico? Não, totalmente falso. Não tô falando que todo judeu é rico. Mas que o judeu, ele é próspero. A maioria dos judeus são prósperos. Eu posso dizer que a palavra prosperidade não necessariamente tem a ver com riqueza, né? Com certeza. Então, assim, você vai achar muitos judeus que não são ricos, são prósperos, porque eles chegaram... Eu mesmo, assim... Eu fui Havruta se chama colega de estudo em Israel, de um iraniano. Iraniano, gente. Parsi. A família dele fugiu do Irã. Ele ainda nasceu no Irã, tinha nascido no Irã. Ele foi meu Havruta. Na época eu era recém-casado, tinha 20 anos, 21 anos. E ele já era um homem dos seus 40 anos. Ele tinha 10 filhos. Na época ele tinha 10 filhos. E ele era como se fosse meu mentor, porque podia ser filho dele. Eu não vou esquecer quando a esposa dele ficou grávida do 11º. Aí eu falei... Rav Shilian, Rav Binyamin Shilian é o nome dele. Se ele ver um dia, eu não sei se ele vai entender português. Refchar, como você pode ganhar um salário de $700 do Kollel, que é o Kollel, o centro de estudos. Como você vai viver, cara? Como você vive com 10, agora com 11, com esse dinheiro e tudo tal? A fé que ele tinha. Ele estava tão enrasado na fé. O homem não tinha dias amargos na vida dele. Não tinha dias tristes na vida dele. Ele era uma pessoa próspera, mesmo sem ter riqueza. Ele se sentia completo. Ele se sentia feliz. Tem muitos judeus assim, que eles têm a fé deles, o pilar de vida deles, de uma forma que a pessoa é próspera mesmo sem ter a riqueza. Então sim, tem muitos judeus ricos, com riqueza material,
sem riqueza espiritual. Sim. Tem judeus ricos de riqueza material e espiritual, e tem judeus com uma riqueza espiritual muito grande, sem riqueza material, que também são prósperos, e tem judeus sem riqueza material e sem riqueza espiritual. Tem de tudo. Mas eu queria que você desse algumas dicas, alguns provérbios judaicos para pessoa que busca uma vida melhor, busca ser próspera. Porque se a gente lê o livro de provérbios, ali tem vários, né? E, enfim, com a sua experiência como rabino, dicas para que as pessoas possam ser mais prósperas. Então, uma das dicas que a própria Bíblia, né? Essa coisa também de cursos hoje em dia, vou aproveitar e falar disso, o pessoal que ficar atento aí. Cursos de prosperidade judaica. Eu não acredito nessas coisas. Não existe cursos para fazer uma pessoa prosperar. Ler a Bíblia e estar conectado com a Bíblia é tentar fazer o que Deus mandou. Honestidade, integridade, humildade. Porque tudo isso são caminhos para a pessoa prosperar. E tem alguns segredos, sim. Eu não posso dizer que a palavra é segredo, mas algumas condutas que Deus pediu pra gente, que não são fáceis, que ajudam a pessoa a prosperar. Que são compartilhar um pouco do seu com o menos favorecido. A gente diz, aser te aser, a linguagem da Bíblia. Aser te aser significa tire o dízimo. Só que está repetitivo a linguagem. Aser te aser. Porque a Bíblia precisa falar 2 vezes. Nenhuma palavra da Bíblia está a mais. Nada é à toa. Dizem nossos sábios talmúdicos. Se você quer enriquecer, dê os dízimos. Compartilhe com o outro. Tire um pouco de você para você prosperar. Tire 10% para você ganhar 50% a mais. 70% a mais. E judeus que acreditam nisso piamente, com fé, eles vão dar 10% ou até 20%, que também é uma prática de dar 20%, porque eles acreditam que esse 10% ou esse 20% vai depois trazer para eles 1000% a mais. E eles dizem como é verdade as palavras de Deus. Quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. E olha como é a visão dele. Eu tenho muitos amigos desse naipe que são privilegiados financeiramente. Eles dizem, eles não sentem que eles estão dando. Não é que eu estou dando do meu. Já não é nem meu. Deus me mandou dar essa parte, não é mais minha. Eu só estou sendo um mensageiro de Deus de tirar o que precisa ser tirado. Para quê? Para instituições que fazem caridade. Para pessoas que não têm privilégio, não tiveram oportunidades. Para escolas. Para tudo que é fazer o bem. E depois eles falam, olha, Deus depois me proporcionou 50 vezes mais. Então isso é uma forma de a pessoa prosperar. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, você pode fazer isso. Todo mundo na sua casa pode ter um armário com roupas que não está sendo usado. Ou pode ter, os seus filhos podem ter um brinquedo que não está sendo usado. Ou você pense quando você está comendo, se você não vai desperdiçar uma comida que para uma outra pessoa pode fazer a diferença. Todo mundo pode se adequar nos seus moldes a ajudar alguém que precisa. E quanto mais a pessoa colocar na sua cabeça que o que ela está dando não é na verdade dela, é o que Deus quer que seja parte do outro, e que ela está sendo só um mensageiro para cumprir a palavra de Deus, mais a prosperidade vai bater na casa da pessoa. Resumindo, é fazer o básico, né? Obedecer a Deus de forma simples e ajudar o próximo. E naturalmente as coisas vão vir para você. Honestidade, integridade nos negócios, né? Isso é importantíssimo. A pessoa não pode só doar para todo mundo, mas não ser honesta. Porque aí você está esbarrando nos princípios básicos da ética. Ser honesta, pagar os seus funcionários, ser justo com as pessoas. Sim. E aí a prosperidade vai bater na sua casa. Falando em justiça, se você me permite, claro, a gente está vivendo agora um momento no país onde a justiça não é justiça, onde a entidade que julga as leis está totalmente corrompida pela política. Sim. Porque o Supremo Tribunal de Justiça Federal, ele tem que ser uma instituição que prega a justiça. Ela não tem que ser política. E o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Sim. Semana passada na Bíblia a gente leu da justiça sobre como um juiz tem que ser justo. E eu vou te contar uma história do Talmud também. Falamos do Talmud, da Torá oral, sim, de um grande rabino, que ele era um juiz. E procuraram ele para fazer um tribunal. Qual era a dúvida? Qual era a briga entre as duas pessoas? Eles tinham 2 campos, existia um muro que dividia os campos, e em um dos campos uma árvore cresceu muito e invadiu o campo do amigo. E aí o amigo estava reclamando, poxa, mas a tua árvore está fazendo sombra aqui no meu campo, e não está entrando sol.
Não tá batendo a chuva que eu preciso. Vai cortar essa árvore. Eles começaram a brigar. Então a lei diz que dois judeus não têm que brigar. Eles têm que procurar um tribunal de justiça judaico, que é formado por rabinos, especialistas da lei judaica. Por exemplo, eu sou especialista das leis de circuncisão. Só que tem rabinos especialistas sobre leis monetárias. Eles estudaram o código de leis voltados às leis monetárias. Então eles começaram a falar para o Rabino, temos um problema aqui, esse cara vai ter que cortar a árvore, ele está atrapalhando o meu campo, olha só, já invadiu. Eu falo, não, mas poxa, a minha árvore está no meu campo, eu não invadi o campo do meu amigo. A árvore cresceu e isso é um fenômeno natural. Agora presta atenção o que aconteceu. O Rabino voltou para os dois lá que estavam discutindo e falou o seguinte, olha, eu sinto muito, eu não vou poder julgar o caso de vocês, só se vocês voltarem amanhã. Amanhã eu vou julgar o caso de vocês. E os dois não entenderam, não é possível. Um rabino tão estudioso, especialista, pediu para voltar só amanhã? Ou seja, ele não conhece a lei? Ele é despreparado? O que aconteceu? No dia seguinte eles voltaram e o rabino disse a lei. Qual é a lei? A lei é o seguinte, você não precisa cortar sua árvore inteira, mas os galhos que ultrapassaram os limites, passaram o muro, esses galhos você tem que cortar. Não tem jeito. Bom, a lei está feita. Cortaram os galhos. Paz. A pergunta que fica, por que esse rabino não respondeu ontem? Por que ele pediu para voltar no dia seguinte? Diz o Talmud. Depois que o rabino escutou essa história, ele se lembrou que no próprio campo dele tem árvores que ultrapassam os limites do campo dele e atingem o vizinho dele. Ele não estava incomodando o vizinho dele, porque o vizinho dele não veio falar nada. Mas estavam ultrapassando. Ele falou, eu vou julgar o meu colega e pedir para ele fazer uma coisa que eu mesmo estou errando. Isso é ser um juiz pela Torá. Então ele voltou para casa, falou, voltem vocês para casa. Porque ele foi voltar para casa. Ele subiu na escada, foi cortar os seus galhos. Agora sim, eu fiz o certo, eu posso conduzir a justiça da forma correta. Isso é ser justo. Isso é ser juízes. Isso é um sistema correto que julga seres humanos. Ele se corrigiu primeiro para depois querer ajudar a correção do outro, né? Isso é a nossa Torá. Agora já voltando, você falou de Suprema Corte, queria falar um pouco de política. Ano passado, Israel teve um atentado, matou ali centenas de pessoas. E o presidente Netanyahu declarou guerra ao Hamas. Você recentemente esteve né, em Israel, esteve em Gaza também. Nos dados oficiais, já são mais de 40 mil mortos em Gaza. Israel é cercado por inimigos. Se a gente pegar o mapa, todos os países em volta, todos são inimigos. E Israel atacou Gaza. Inicialmente, Netanyahu falou que era para acabar com o Hamas. E a gente está vendo um ataque que já matou mais de 40 mil pessoas. Você acha que essa guerra tem que acabar quando? Você acha que essa reação é desproporcional? E o que você, olhando para em volta, né? Porque você tem o Irã, você tem o Líbano, você tem a Síria, todos os países em volta são inimigos. Como que Israel pode sobreviver num lugar tão difícil, né? Olha, eu vou te contar, 2 semanas atrás eu estava em Israel e eu estava do lado do Ishuv, daquele bairro chamado Be'eri, que foi acho que um dos mais afetados. Mais de 100 assassinados, mais de 15 sequestrados. Eu estava na porta conversando com os moradores de lá. E justo na saída de lá tem uma estrada de terra que vai direto para o campo de batalha. E eu peguei 3 jipes de soldados saindo. E não eram soldados comuns que a gente vê que andam por Israel, eram soldados saindo da guerra mesmo, estavam tirando seus capacetes cheios de terra, tirando seus armamentos e tudo tal. Eu falei, caramba, esses são os caras que eu preciso perguntar para eles têm informação lá de dentro. Sim. Eu perguntei a seguinte pergunta para eles, muito parecido com o que você me perguntou. Até onde vai essa guerra? Porque o mundo inteiro tá falando que tá desproporcional, é muitas mortes do lado de lá. Então, para vocês que são soldados, vocês estão combatendo, quando termina essa guerra? Aí olha que ele me falou, o soldado falou, essa guerra só vai acabar quando ela terminar. A nossa missão é acabar com o terrorismo aqui na terra de Israel. E no mundo, na verdade, né? Porque essas pessoas representam terrorismo do mundo. Eles são uma linha, uma rede que propagam terrorismo pelo mundo. Sim, né? o Hamas, né? O Hamas. Mas não as pessoas que estão lá. Não, o Hamas.
A nossa missão é terminar com o Hamas. Então, da nossa parte, nós não vamos sair de lá até acabar com o Hamas. Agora, é lamentável que o cidadão comum, o civil, vive junto com esses caras. E olha, temos que ser honestos, temos que ser abertos, temos que ser verdadeiros com vocês, todos que estão nos ouvindo, que é uma realidade que esse povo elegeu o Hamas. O Hamas foi elegido pelo povo palestino. Agora, eles são sofridos, infelizmente são sofridos, que eles têm o Hamas como uma liderança. O povo paga o preço de ter no seu governo, na sua liderança, pessoas do calibre do Hamas. Então, eu só posso lamentar pelos 40 mil mortes, sendo que uma parte boa é de civis, por serem pessoas usadas como escudos humanos, como proteção para terrorista. Você não acha que o Netanyahu deveria ter uma estratégia melhor? Olha, hoje que eu morei em Israel, eu tenho 6 primos soldados de Israel. Uhum. Desses 6 primos, 2 estão na linha de frente lá. Sim. Não tem o que fazer. Nós estamos lidando com pessoas, que não dá nem para falar que são pessoas, desculpa, são animais, que eles moram dentro da casa de pessoas, eles pegam pessoas para se protegerem. Eles estão dentro de hospitais, eles estão dentro de escolas, eles estão dentro de locais que não é justo pela própria população deles utilizar. Não existe um campo de batalha, entendeu? Quando as pessoas vêm falar para mim, mas é totalmente desproporcional. Eu não conheço nenhuma guerra que teve, desde que o mundo é mundo, guerra que seja proporcional. Não existe isso, ó. Você pega uma espingarda, eu pego uma espingarda. Você é uma faca, é uma faca. Você é um revólver, não existe isso. Guerra é guerra. Se um coelho atiçar um leão, não tem como você falar assim, poxa, leão, você é desproporcional na hora de você devolver pro coelho. Você atiçou o leão, agora você vai lidar com a consequência. Eles atiçaram Israel, que tem um poder bélico muito maior do que eles, então eles vão lidar com as consequências. Eu acho que o Bibi está fazendo o que está dentro das condições dele para salvar o seu povo. Tem mais de 100 sequestrados ainda lá dentro. A gente não tem conhecimento se estão vivos ou não. Nós queremos eles de volta e nós queremos proporcionar para a nossa população segurança. E o que é esse segurança para a nossa população? Exterminar terrorismo. Não é palestino, é exterminar terrorismo. Não pode existir túneis debaixo da terra onde se armazena armas que são para nós uma ameaça. Isso não pode ter. Mas então não seria mais inteligente uma solução diplomática nesse sentido? Então, mas inclusive, olha, os americanos, há uns 2, 3 meses atrás, era o que eles queriam. Quantas vezes não foi tentado soluções diplomáticas? Quando Yasser Arafat lá fizeram lá o Tratado de Oslo, aquele Tratado de Oslo provou ser a maior falsidade que existe, assim, porque foi feito um tratado lá, os Estados Unidos intermediou o tratado, assim, shake hands, né? Passa um tempo e nada se mantém. Eles têm entre eles, lá no mundo muçulmano, que tudo tem prazo. Acabou, agora eu aperto suas mãos, depois combinados não são mais combinados, porque existe para eles a resistência. A resistência significa o seguinte, todo o tempo que existe judeus sobre a terra que eles consideram deles, não acabou isso aí, tem que tirar os judeus de lá. Eles não querem só pedaços de terra, eles querem tirar os judeus da terra que eles consideram deles. Então é muito difícil fazer paz com esse tipo de pessoa. Você for perguntar qualquer judeu, um mínimo de cabeça no lugar, ele vai falar assim, tá bom, eu já entendi que tem palestinos aqui. Queremos conviver em paz, tudo bem. Essa terra é dele, essa aqui é a minha, tá tudo bem. Mas eles não acham isso. Eles acham que judeus têm que sair de lá. Então é muito difícil você achar uma solução diplomática, pacífica, que vai solucionar o problema do Oriente Médio. Eles são mais de 20 países muçulmanos e nós não temos um. Não podemos ter um. Qual o problema desse ter? Nós é o único país democrático em que você, como cristão, pode ir lá pregar o seu cristianismo. Agora, vai pregar o seu cristianismo em qualquer um desses países muçulmanos, você corre risco de vida. Então, por que nós não podemos ter um país democrático e eles são mais de 20 e poucos países que pregam a ditadoria? Não, eu concordo. O que eu tô querendo dizer é que, como você mesmo disse, é um coelho que tá tocando um leão. O coelho é o povo do Hamas e o leão é Israel. Israel talvez seja um dos poderes bélicos mais fortes do planeta. Uhum. E como você mesmo disse, o Hamas perto de Israel é um coelho. Uhum. Será que Netanyahu não tem medidas mais inteligentes
para acabar com o Hamas do que invadir Gaza e sair destruindo e matando milhares de pessoas? Olha, Eu aqui, só para deixar bem claro, eu sou a favor da paz. Sim. Eu quero a paz dos dois lados. Somos dois. Eu posso ter certeza que o nosso povo também. Porque eu acho que o povo judeu é o que o povo judeu quer, é a paz. A gente falamos das 3 rezas, o que a gente reza todos os dias, o Se Shalom Bimromav, que Deus faça a paz no mundo. Queremos paz, queremos convívio com todas as nações. Tá tudo bem para nós. Porque, inclusive, eu já vi vários judeus contra o Netanyahu. Infelizmente, a política em Israel é tão suja quanto a daqui, viu? Uhum. A esquerda lá é muito forte. Sim. Só que eu acho que nesse momento a gente tem que se aliar à Bíblia. É uma situação muito difícil. Uhum. Não sei se você acompanhou todos os detalhes da guerra desde o começo. Você pode ver que toda essa infantaria que entrou dentro de Gaza e fazendo as operações que levaram aos milhares de mortes, demorou muito tempo para entra, não entra. Qual era a conta que foi feita naquela época? Estou te dizendo de informação de dentro de primos meus que são soldados. Qual foi o que acontecia dentro do exército de Israel naquele momento que eles pensavam, vamos entrar, não vamos entrar, quando vamos entrar, é diminuir o número de mortes. Principalmente o nosso. Uhum. E também de civis que não tem que morrer. Sim. Então, quais vão ser as estratégias que a gente vai usar para diminuir o número de mortes? Mas tem um limite de quanto isso aqui pode ser feito. Uma vez que você vê que as negociações não vão para frente, que nós temos reféns nas mãos deles, vamos salvar o nosso povo. Então é óbvio que quando acontece esse tipo de confronto, que nós vai começar a ter números desproporcionais, vai começar a morrer mais gente do lado mais fraco. É porque quem está armado lá? Só o Hamas. O povo lá não está, o povo lá vive na miséria. O Hamas abriu mais de 500 quilômetros de túnel, pessoal que está ouvindo aí. 500 quilômetros de túnel representa, Pedro, mais de 5 linhas de todo o metrô de São Paulo. Nós não temos que... muita coisa, hein? Mas toda a infraestrutura de metrô de São Paulo é 1/5 disso aí. Então, assim, isso custou muito dinheiro para eles. E o que prejudicou eles? A infraestrutura de educação. Infelizmente, as crianças são educadas a pegar em armas lá, a odiar judeus desde pequeno. A infraestrutura de hospitais. Tudo de questões sanitárias deles, que não foi investido para eles. E aí fazem deles os coitados. Mas cadê todo esse dinheiro que entrou lá? Cadê? Foi usado para o ódio. Então, e é um dinheiro que foi provavelmente financiado pelo Irã. E, se eu não estou enganado, foi os americanos que disponibilizaram ele de um acordo há uns 2, 3 anos atrás, que foram 6 ou 7 bilhões de dólares. Olha a incongruência. Total. Agora, esse conflito ele pode escalar. Então, a gente vê rumores entre Israel e Irã, Israel e Líbano. Você acha que a gente pode chegar numa terceira guerra mundial? Iminente. Eu falei isso de algumas vezes. É um perigo iminente. Depois daquele ataque do Irã a Israel, foi um ataque que foi fracassado. O Irã fracassou, mandou mais de 300 mísseis para Israel. Não teve uma morte do lado de Israel. Eles comemoraram lá, e a gente comemorou que não teve nenhuma morte, eles comemoraram que atacaram Israel. Agora, se aqueles mísseis tivessem causado um prejuízo muito grande, eu acho que a gente já estaria numa guerra em escalas muito maiores. Mas que ele ainda pode escalonar esse conflito, eu acredito. Vai depender muito das coisas que estão acontecendo lá no norte, porque o norte... Lá no Líbano, né? Lá com o norte tá muito sensível lá. Você que esteve lá, qual que é o clima? Porque você tem Irã de um lado, você tem o Hamas do outro, você tem o Líbano em cima, você tem a Síria. Qual que é o clima? Israel pensa, putz, isso aqui vai escalar, não vai, os americanos estão do nosso lado, tá tendo eleição americana agora, quem ganhar ali pode piorar ou melhorar. Qual que é o clima lá em Israel? Olha, o dia a dia é normal, por incrível que pareça. As pessoas vivem normal, tranquilas. É óbvio que é o seguinte, ó, no norte tem muitos bairros que pessoas estão desalojadas, bairros que foram esvaziados por questão de segurança. No sul ainda também tem muitas pessoas desalojadas, tal. Então não é que o clima estamos tranquilos. Não, estamos numa situação de guerra. Mas eu quero dizer o seguinte, nem por isso as pessoas não estão vivendo sua vida normal. Sim. As pessoas estão vivendo sua vida. Óbvio que essas questões políticas, não só de Israel, mas do mundo inteiro, estão sendo faladas, inclusive Brasil. Sim. Porque eu estive numa festa lá em Israel e pessoas me perguntaram, poxa, meu, o que é esse teu governo aí que está apoiando palestinos e seu presidente fez depoimentos totalmente contra Israel e tudo tal. Então chegam essas notícias para o Brasil. Eles sabem que o povo brasileiro é amigo de Israel, no fundo é amigo de Israel. Lamentam pelas nossas lideranças falarem o que falaram nos últimos tempos.
Eu acho que isso não representa o Brasil. Acho que continuamos sendo muito parceiros. Os israelenses amam vir para o Brasil. O Brasil é o país, é uma cultura que a gente ama, o povo brasileiro, e é. Nós temos o berço brasileiro é totalmente judaico, de amar os judeus. A cultura brasileira muito também chama a atenção dos israelenses, porque eles vivem uma vida de tensão lá, de guerra, e o brasileiro é tudo gente boa, vive com as festas, eles amam essas coisas. Então são povos que têm que andar junto. E, infelizmente, estão se afastando. Nossos embaixadores vão embora do Brasil por conta de depoimentos do nosso presidente, do nosso governo. Então é lamentável isso. Então eu acho assim, respondendo essa pergunta, o clima lá foi uma delícia. Fala-se de políticas do mundo todo, então todos estão com os olhos abertos. A população lá é armada. Tá? Então, por exemplo, Shabbat, na sinagoga eu fui, eu identifiquei, tá? Eu identifiquei pelo menos 3 pessoas armadas. Pessoas comuns, não soldados. Armados, cidadão do bem armado. Por quê? Porque sabe que corre perigo em qualquer lugar. E vi até mulheres armadas. Não estou falando mulher soldada. Eu cheguei a ver uma mulher... comuns, né? Cidadão comum armado. Por quê? Sabe que existe... E eu sou dessa linha também, tá? Isso quando foi falado, quando é debatido isso no Brasil, se é a favor ou não, eu sou a favor. Sou a favor, porque o ser humano ele tem direito de se defender num lugar perigoso. E o Brasil hoje é perigoso. Sim. Mas pelo menos essa discussão não existe? Por exemplo, quando você vê o Irã falando, não, a gente vai escalar. Você vê o Líbano falando, não, a gente vai entrar em Israel. Não tem o povo judeu não tem esse sentimento. Lógico, eles estão vivendo a vida deles, mas eles não têm esse sentimento, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa pior e a coisa escalonar para algo maior. Não tem isso. Se você perguntar para qualquer judeu de fé, e eu me incluo dentro, apesar que eu não estou em Israel, mas eu sinto a vontade de querer estar em Israel. Por várias questões. Tem a questão assim, onde a gente já está aqui, os negócios, tudo tal. Mas meu sonho é um dia para a terra de Israel. Mas se perguntar para qualquer cidadão judeu de fé. Sim. Agora eu não estou nem falando se é ortodoxo ou não, religioso ou não. Ele vai falar para mim, aqui eu estou na terra mais segura do mundo. Eu estou bem, eu estou feliz. Pode ser que a minha vai escalonar um negócio. Eu estou com o meu Criador, eu estou na minha terra, eu estou com o meu povo. E eu digo para você, se eu tivesse a oportunidade, né, diante de várias coisas que eu tenho hoje aqui, que eu não posso largar, de poder morar em Israel, eu iria de olhos fechados, mesmo que tendo esse risco de amanhã escalonar uma guerra em proporções gigantescas, onde Israel... Você sentiria 100% tranquilo. É o que eu respondo para os israelenses que me perguntam, olha que interessante, aqui eu sou perguntado pela sua pergunta de questão de segurança de lá, e lá eu sou perguntando, como você vive no Brasil? Você sai da tua casa, você vai ser assaltado, meu amigo, eles escutam isso. É assim, cada um tende a perguntar de um outro lugar quando ele não conhece. Sim. E eu, como brasileiro, eu digo, em Israel, eu estou mais seguro do que aqui. A chance de eu ser assaltado saindo aqui na Paulista, é maior do que eu estar morando lá onde eu gostaria de morar, Jerusalém, de ser atacado por um terrorista. Sim, nesse aspecto, não. Será? Absoluta. Então, vamos voltar para a Bíblia, para a gente já caminhar para o final. Se a gente vai estudar o livro de Juízes, sempre Deus coloca um juiz, o juiz começa a governar o povo se afasta de Deus, depois Deus levanta o outro povo, um outro líder inimigo, esse inimigo ataca Israel, Israel não, né? O povo hebreu, o povo se volta para Deus, e aí Deus levanta um novo juiz, esse ciclo permanece. Você não acredita no Novo Testamento, né? Não sei, mas se a gente olha para o mapa, todos os inimigos em volta, todos os países em volta ali são inimigos. Então o risco de guerra ali é muito grande. Eu queria saber se você acredita nisso. Acredito que a gente está numa iminência de uma guerra regional até mundial. E aí, já emendando, acontecendo uma guerra, o mediador dessa guerra seria o Mashiach? Sim, acredito. É o que diz os livros, que no fim dos tempos haverá uma guerra apocalíptica. E que os justos vão se salvar, os perversos vão cair, de todos os povos. Então, eu quero acreditar sim, só Deus sabe, mas baseado nas nossas profecias, que nós estamos no fim dos tempos, e que uma possível terceira guerra mundial possa ou não acontecer, porque os nossos livros dizem que pode ser que não aconteça. Se o mundo fazer por merecer, não vai acontecer essa guerra apocalíptica.
Mas pode ser que aconteça. Na minha visão, o mundo está indo de pior para muito pior. É tenebroso a situação do mundo inteiro. Sim. E quero acreditar que virá o Messias e vai salvar todos os povos e todos os cidadãos de bem. E que vão cair todos os cidadãos do mal. Eu acredito nisso. Eu acredito também, mas de uma outra visão. De uma outra visão. Seria Jesus Cristo Sim, voltando. Entendo. E eu acredito tá muito próximo. Não sei se você pensa dessa maneira. Amém, com certeza. Quando a gente vê a situação que a gente está hoje no Brasil, né, já falando um pouquinho também sim, disso, claro. Onde querem cada vez mais introduzir na nossa cultura coisas que se façam abomináveis. Isso no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, no né? Ocidente inteiro. Eu falo do Brasil porque a gente está vivendo aqui. Mas eu concordo, no mundo dos Estados Unidos, todo lugar, na Europa. O que virou a educação dos nossos jovens? Eu fico para pensar, é o fim dos tempos. Sim. Não pode ser que não é o fim dos tempos. Não somos jovens, mas na sua infância não foi assim. Não. Você é mais jovem que eu, certeza. Na minha infância, então, num período muito pequeno, a cultura mudou muito, a educação mudou muito. Então, os valores todos invertidos. Então, certeza a gente precisa da salvação, sim, de um ser maior. Sim. Porque já não está mais quase nas nossas mãos. A gente tem que fazer as boas decisões aí, agora que tem o período de eleições, fazer a nossa parte, fazer boas decisões. Com certeza. Porque vai precisar da ajuda do nosso Criador, de guiar o povo, de maneira geral, agora estou falando. Com certeza. Para os caminhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, está interessado, não é judeu, mas está interessado no judaísmo, o que ele faz, por onde ele começa, se ele tem que estudar alguma coisa, e deixar uma mensagem, né, final. O palco é seu. Primeiro me seguir nas redes sociais. Já faz fica uma vontade, propaganda eleitoral. @Micha Gamerman. Micha se escreve M-I-C-H-A. Gamerman. G-A-M-E-R-M-A-N. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo todas as redes do Micha para vocês poderem seguir ele. Então, no Instagram, que eu posto mais meu dia a dia, no YouTube, que eu posto muito conteúdo judaico. Você tem um canal? Tem um canal de YouTube muito legal, de músicas judaicas, de conteúdo judaico de Qual Bíblia. Que é o canal? Micha Gamerman também. Pelo mesmo nome, me acha em todos os lugares. No Google, no YouTube. Matérias que eu participei, que tem também muito conteúdo legal. Principalmente o YouTube. Uhum. Instagram também. Isso é o número 1. E número 2, eu digo para você aí que está nos assistindo, meu conselho para você, volte para a palavra de Deus. Encare a Bíblia como o documento mais antigo sobre a Terra. E você que entende que seu filho precisa para a escola, ele precisa abrir os livros para obter conhecimento, informação, cultura. Saiba que a Bíblia tem muito a oferecer em todos os campos. No campo da história, no campo da matemática, no campo da física, da ciência. E se a escola não proporciona isso para o seu filho, seja você essa pessoa que proporcione para o seu filho, levando ele para as instituições que pregam a Bíblia. A sua casa seja uma casa de Bíblia. Quanto mais você estudar a história da Bíblia, você vai conduzir os seus filhos, a educação da sua próxima geração, para os caminhos de moral e de ética, que independente das diferenças de judeus, cristãos, tudo tal, todos nós queremos que nossos filhos sejam cidadãos do bem. E na Bíblia tem muito a mostrar isso. Com certeza. Então, se a escola não está oferecendo isso para os seus filhos, infelizmente, a tua casa pode oferecer isso. E a primeira coisa que você faz é você se debruçar sobre os livros, porque quando você se debruça sobre os filhos, seu filho vê isso, e ele vai querer também fazer isso. E você debate com seu filho, olha o que está escrito aqui, vamos compartilhar, vamos debater essas ideias, o que você pensa, do que esse falou, do que aquele falou. Pode ter certeza que você está trazendo para sua casa saúde. A saúde física, emocional, mental, para você perpetuar uma família do bem, para trazer, sim, prosperidade para sua casa. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Te agradecer aí pelo podcast de hoje, pelo nosso encontro, e agradecer a todos vocês que nos assistiram. Eu que te agradeço, Micha. Para mim, eu poderia me estender aqui horas, porque eu adoro a Bíblia. Leio muito a Bíblia, gosto muito de Bíblia, e a gente teria vários debates aqui de vários assuntos. Muito obrigado por participar com a gente. Obrigado. Pessoal, vou colocar todas as redes sociais do Micha, canal, Instagram, tudo. Segue o Micha, segue essa dica dele. Eu posso falar o quê, né? Depois de uma dica dessa. Queria te agradecer pela audiência, você que está aqui comigo até agora. Segue as nossas redes sociais também aqui embaixo. Não deixe de deixar o seu comentário.
seu like, isso ajuda muito a crescer o canal. Muito obrigado, até o próximo episódio.